aqui para falar da questão de depreciação. Tá? Então, é importante a gente entender o seguinte: nós temos dentro das normas internacionais o CPC 27. Esse CPC 27, ele fala diretamente do imobilizado. E, galera, o imobilizado, ele é um tópico pesado dentro da contabilidade, porque muitas coisas envolvem a esfera do imobilizado. Tá? Então, nós temos métodos de depreciação. Nós temos 3 métodos aceitos. Nós temos um método muito conhecido, que é o método método linear. Então, a cada ano, a cada período, vem uma depreciação, ou seja, 10% ao ano, 15% ao ano. Nós temos uma legislação fiscal, inclusive, que nos dá diretrizes, né, de depreciar máquinas e equipamentos, 10 anos, edificações, 20 anos, automóveis, 5 anos. Então, essa é a esfera linear da depreciação. É normalmente o método mais falado, né, o método mais conhecido. A gente tem também o método de unidades produzidas, que também é um método relativamente conhecido. Tá? Este método de unidades produzidas, ele toma como base a capacidade da máquina, capacidade produtiva. Eu posso produzir 10 mil unidades. Então, se eu produzir 10 mil unidades, é a minha capacidade. Né? Posso 10 mil e produzir 1.000, então eu chego na minha capacidade, eu entendo, né, a minha depreciação. E nós temos o terceiro método de depreciação, que é o método de taxas decrescentes. Tá? Então, a normativa internacional, ela me permite utilizar estes 3 métodos de depreciação: linear, unidades produzidas e taxas decrescentes. Destes 3 métodos, normalmente o taxas decrescentes é um método desconhecido. Até para o exame de suficiência do Conselho Federal, você vê que normalmente é o linear, às vezes unidade, mas normalmente é linear. Então, a gente precisa ter em mente que a depreciação, ela envolve alguns conceitos específicos. Tá? Primeiro conceito específico que eu tenho que ter: qual é o valor do bem? Tá? Então, o valor do bem, ele é crucial para você poder definir essa questão de depreciação. Porque o valor do bem, ele será, de certa forma, a base para tudo o que virá depois. Então, Fábio, como é que eu acho o valor do bem? Muito simples, tem a nota fiscal da compra, do produto, documento de compra e venda, enfim. O valor do bem, ele é crucial. Normalmente, na nota fiscal, no contrato, documento de compra e venda, você encontra essa informação. Além do valor do bem, é importante entender a esfera do valor residual. Tá? Fábio, o que é o valor residual? O valor residual é o valor de venda futura. Tá? Então, a gente tem em mente o seguinte: eu comprei este bem por tantos mil. Por quanto eu venderia este bem daqui a 5 ou 10 anos? Por quanto se vende no mercado este bem? O valor residual é o valor de venda futura. E este valor, ele não sofre em si, não deve sofrer depreciação. Tá? Então, você vê o seguinte: nós temos o valor do bem, nós temos o valor residual, que é o valor de venda futura, tá? E nós temos o valor depreciável. O que é o valor depreciável? É o valor que incide a depreciação de forma específica, de forma direta. Então, eu comprei um bem por 150 mil, tá? Eu sei que o valor residual deste bem é 30 mil, ou seja, o valor de venda futura é de 30 mil. Então, comprei por 150, sei que o valor residual é 30, né? Então, qual é o valor depreciável? É 120. O valor depreciável, ou seja, o valor sobre o qual incide a taxa de depreciação. Então, você vê, olha quantos valores a gente já falou aqui, né?
Valor do bem, valor residual e valor depreciável, tá? E eu nem estou entrando na esfera de valor justo líquido de despesas de venda, valor recuperável, nem estou entrando nestas esferas. Mas aí, o que acontece? Quando você pega a normativa e começa a dar uma lida, você vê um detalhe importante. Quando a empresa não determina qual é o valor residual do bem, a depreciação incidirá sobre o todo. Tá? Então, você vê nessa atividade hipotética que foi comprada uma máquina que tem a capacidade produtiva de 10 mil unidades. Tá? Esta máquina tem a capacidade produtiva de 10 mil e esta máquina produziu em um determinado período 6 mil. Então, você vê, se a capacidade é 10 e a produção foi 6, então nem precisa fazer muito cálculo, né? Você entende que a depreciação neste período foi de 60%. E aí que entra novamente essa questão, porque a vida útil, que é um ponto muito importante no cálculo de depreciação, ela é tomada como base pela capacidade, né? Então, por exemplo, na literatura fiscal, pode-se dizer que uma máquina tem a vida útil de 10 anos, tá? Mas é interessante a ideia que as normas internacionais nos trazem, porque eles trazem para nós a ideia de que a capacidade, a vida útil, ela pode ser muito maior. Você entende? Por exemplo, a gente vê um carro. Pela lógica, um carro tem a vida útil de 5 anos, mas você vê carros na rua que tem 15 anos, 20 anos, 30 anos de estrada. Então, é importante a gente entender que este conceito de vida útil, ele pode ser muito relativo, dependendo